Segunda-feira, 24 de junho, início da semana, e começamos com, pelo menos nos Estados Unidos, as coisas, elas estão positivas, principalmente as small caps, como podem ver aqui no canto superior direito, mas temos as tecnológicas, as QQQs em queda, mas principalmente devido aqui à Nvidia. A Nvidia tinha feito uma doji, um bounce sobre a moving average, e hoje abriu com gap down e basicamente tem sido pressão de venda. Iremos ver provavelmente os 114 brevemente. Mas vamos começar então pelas nacionais. Eu tentei fazer aqui login anteriormente, mas isto não funciona, né? Ontem funcionou bem, hoje não quer. Seleciono aqui, não tenho palavra passe. Enfim, vamos como diz o outro, vamos olhar para a performance de hoje das cotadas sem login. Não vai fazer grande diferença, faz diferença no calendário. Mas PSI então a subir 0,31, impulsionado porquê? Por praticamente nada, ou seja, temos a Jerónimo Martins a subir 1,60, temos a Galp a subir 1%, 1,65 para os CTTs, as EDPs ligeiramente positivas, tudo o resto negativo, principalmente nada de especial, uma alta de 1% quase para o BCP, só ver aqui o mínimo, a máxima ficou bastante distante da máxima, ou seja, temos aqui a situação provavelmente de um martelo invertido, depende da abertura, mas nosso índice não fez assim muito, principalmente se olharmos para o resto da Europa, né? Nós olhamos para o CAC e vemos uma subida de 1%, e BEX 1,29% e o DAX a subir quase 1%, mais próximo de 1% do que do meio. Estados Unidos, eu não vi o mapa, mas podemos colocar aqui e ver. Sem dúvida, os semicondutores bastante negativos. Estou a achar estranho aqui a Broadcom, e estou a achar estranho só por um motivo. Tinha sido uma notícia qualquer, não sei se ela é verdadeira ou não, mas que iriam fazer uma parceria com uma empresa chinesa para desenvolver chips de inteligência artificial. A reação foi já no pre-market, assim, sem sal, e depois a acompanhar, digamos, aquilo que a Nvidia está a fazer. Lado positivo, a AMD está ligeiramente positiva, confirmando, está mais ou menos neste valor. A Micron vai apresentar resultados também ligeiramente positivo. Tudo o resto, praticamente positivo, tirando aqui as software que estão chatas. Não sei se aqui a Palo Alto não deve estar aqui, mas a Palo Alto começou também por romper, está com a no holding, e depois acabou por cair. Mas temos aqui então a Super Microcomputer a cair, a acompanhar a queda da Nvidia. Petrolíferas em alta, não vejo aqui assim nada de extremamente importante. E eu digo isto porquê? Porque se nós formos a ver, tecnologia está em queda porque as maiores tecnológicas estão a cair, literalmente. Mas elas continuam a liderar em termos de movimento, né, mensal, apesar de o semanal estar a começar a demonstrar grandes fraquezas. Não estou a ver defensivas lá em cima, e essa é a parte mais importante. Avançando em termos de calendário, eu creio que nós só temos que nos preocupar com quinta-feira, mas é que se eu clicar aqui isto vai flipar, vai aparecer aqui muito lixo. Hoje não havia assim nada de relevante. Portanto, não tem aqui assim nada. Portanto, hoje não havia nada de relevante. Amanhã tenho mesmo conseguido meter aqui o login. Amanhã vamos ter elementos da FOMC, inflação no Canadá. Não vai ter assim impacto nos Estados Unidos, índice de preço das habitações, nada de relevante. Portanto, avançando e tentando ser o mais rápido possível, que já estou a perder aqui assim um bocadinho de tempo, 4 minutos, não é? E não falámos assim muito, mas PSI, olhando para o PSI, basicamente abrimos, caímos, subimos, creio que esta foi a abertura, não, foi aqui, ou seja, caímos, subimos e depois andámos aqui a martelar as moving averages. Portanto, amanhã, atentos, a parte importante é ultrapassar principalmente aqui os 6.620, conseguindo ultrapassar, vocês já sabem, vai esbarrar na moving average
acho que ela, o ETF das nossas cotadas só vira quando estivermos acima dos 6.060. Até lá, existe sempre a possibilidade de virmos fechar a gap. Este foi o gap up provocado pela subida do BCP. Portanto, atentos a isso. De resto, eu mantenho, estamos entre moving average a 13 e a de 50 que estão acima, e a de suporte é a de 100. Portanto, isto sem dúvida que favorece, pelo menos para já, os bears, ok? Avançando, IVEX, temos então, é quase o mesmo cenário, a diferença é que em vez de estar aqui, está aqui em cima. Mas muito mais positivo, muito mais bullish, tinha perdido esta zona que era extremamente bearish e acabou por recuperar. Portanto, eu não diria que as bolsas estão bearish, longe disso. Vocês já sabem, pullbacks são dores de cabeça porque as coisas podem ficar, né, deteriorar-se bastante. Foi o que aconteceu aqui com o CAC, mas a realidade é esta. O CAC neste momento veio só até à resistência. Isto significa o quê? Significa que, apesar de não estar bearish, temos de estar cautelosos. Foi um pullback muito importante. A parte mais interessante vai ser ver a reação aqui. Como é óbvio, aquilo que eu espero é que ela agora lateralize. Vamos ver como é que reage aqui a esta resistência. O DAX, que estava a acompanhar o CAC, basicamente está já na zona de resistência. Portanto, eu diria que as duas bolsas, tanto a espanhola como o DAX, são as que estão bullish. O PSI é o que está mais estranho e o CAC é o que está a recuperar. Standard Poor's continua positivo, a realidade é essa. Eu estava à espera e sentiria-me mais confortável que viesse já aqui à Moving Average, mas a realidade é esta. Pode estar a fazer um canal descendente, não tem assim nada de extremamente bearish, não é? Porque tínhamos aqui uma zona para ultrapassar e aquilo que fizemos hoje foi ultrapassar. Portanto, não está bearish, mas pode estar a fazer um canal descendente ou até mesmo uma lateralização. Portanto, não está bearish, longe disso. O mesmo acontece com os QQQs. É um facto, a Nvidia tem peso, e quando eu digo a Nvidia, a Apple deve estar também. Não, a Apple está positiva, por isso a Amazon está ligeiramente negativa. A maior parte daquelas que nós falámos na live de ontem, para os breakouts, elas não conseguiram fazer ainda. Portanto, oportunidades virão. Mas outro que está a subir, para além do Dow Jones, são as small caps. Como é óbvio, depois destas quedas, esta subida nem sequer nos traz ao ponto de partida, como se costuma dizer. As semicondutores, como tínhamos dito, com mais fraqueza, as tecnológicas a acompanhar, tudo o resto positivo. Deixem-me só ver aqui o da energia. A energia é capaz de ficar interessante acima dos 91, 92. Porquê? Porque depois abre, sim senhor, a porta para que esta correção tenha terminado e começamos a fazer então um movimento de subida. Notem, quando eu falo em correção ou pullbacks ou aquilo que acharem, vocês, que é o mais interessante, não é? Eu gosto de retracements, eu não gosto de quedas abruptas. Isto acabou por ser uma queda abrupta, mas começando a tentar inverter esta tendência, significa sair deste canal descendente. As financeiras, tudo ok. Portanto, vamos olhar aqui para as EDPs e começamos pela EDP Renováveis, que basicamente rejeitou o quê? A Moving Average. Acabou por fazer um movimento de lateralização. Porque basicamente começámos foi aqui, né? Rejeitou, tentou, rejeitou novamente até que rompeu, mas com pressão aqui, quiçá uma tentativa de inverter e mudar de direção. Voltas a dizer, não tem estado a ser fácil o movimento das EDPs. A expectativa é que venha aqui, não há garantia nenhuma, como é óbvio, mas este movimento em si, para já, deixa-nos com perspectivas de ver o que acontece amanhã. Rompendo aqui assim o máximo de sexta-feira, que basicamente foi 13,94. Começamos a olhar aqui para a zona de liquidez dos 14,32. A EDP é aquela que dá aquele sinal mais, né, de cuidado, porque
está na zona de liquidez, está na resistência, portanto não se movimentou muito, acabou por fazer o mesmo movimento da EDP renováveis, mas não se movimenta muito, não temos aqui um setup que seja extremamente bullish, ok? É mais provável rejeitarmos e virmos cá abaixo. No entanto, para quem gosta da cotada ou se quer posicionar, não é? Existe sempre aquilo que se chama o FOMO, portanto, uma pequena entrada aqui, o potencial de restante da entrada aqui, estão a entrar sempre nas resistências ou a esperarem que venha aqui e depois ou fazem o resto da entrada aqui ou fazem a primeira entrada nesta zona. Para já, favorece a descida, apesar de um dia positivo. Quanto ao BCP, o BCP depois de ter feito uma forte queda, hoje desacelerou a queda, isso acaba por ser positivo, ok? Acaba por ser positivo, mas notem, continuamos abaixo das moving averages, ou seja, não há nada bullish neste movimento, pelo menos para já. Ok? Acompanhem, isto também é um canal descendente. Isto também é um canal descendente, é visível pela moving average, né? Realmente estamos numa fase mais descendente aqui do canal. Vamos ver como é que reage aqui assim a esta zona bullish. Bem, bullish só acima aqui dos 34,57. De resto, favorece a ideia de virmos ao Golden Pocket, mas já vi várias a fazerem inversão nesta zona. E porquê esta zona? Ok? Porque basicamente estamos abaixo da moving average, vai haver aqui resistência, nós já testámos, ok? Velas de paragem providenciam bons pivôs. Perdendo este mínimo, olhamos aqui para o Golden Pocket e mais do que expectável fecho da gap, não perdendo este mínimo, começamos a tentar romper a moving average. Portanto, para já, eu diria expectativa. Muita expectativa. Quanto à Galp, a Galp começou com um gap down, bastante chato, mas mínimo mais elevado, ou seja, será que inverte? Para inverter é só vir aqui aos 19,27. Começando a inverter, setup indica uma subida pelo menos até à zona de liquidez. Notem que isto aqui é uma bull flag, no entanto, eu reforço a ideia, ela continua sem grande direção. Vocês têm estado a acompanhar, não é? E têm visto que há muitos canais descendentes. Estes canais descendentes só têm relevância quando se inverte, não é? O canal descendente, e isso só vai acontecer por muito que nos custos aqui em cima, quase próximo da Bollinger Band. Portanto, ela não tem grandes indicações, ela não está bearish, mas desde o dia basicamente 30 de Abril, ou seja, vai fazer 2 meses que não faz mais nada se não cair. Portanto, para já eu estaria bastante neutro. Quanto a nós, neutro também, lateralização, temos nada a acrescentar àquilo que temos falado sobre nós. Ela continua aqui presa, boas entradas aqui na zona de suporte e depois um potencial de saída aqui. Se um dia vier cá, para já não tem grande direção, a não ser moving average a 50 tem servido de resistência. Os CTTs têm tentado, mas não tem sido um movimento simples e fácil. Hoje fez um bullish engulfing, que acaba por ser positivo, mas a parte mais interessante é esta: nós temos muita resistência, principalmente aqui, ou seja, mesmo rompendo estes máximos e vindo aqui, continua no limbo, né? Notem que podemos ter aqui assim uma grande lateralização abaixo desta zona de liquidez, é uma amplitude interessante, basicamente que é 8%. Tirando isso, não tem também uma grande direção bullish. Já Jerónimo Martins é o mesmo que tínhamos falado antes. Era expectável que houvesse um bounce um dia, mas nós só vamos acreditar nesta quando começarmos a ver aqui a interação com o moving average. Notem, fortes quedas, interação com o moving average,
fez um breakout, falhou no dia a seguir, mas depois acabou por romper e fez aqui o tal setup que é o W, não é? Em que temos aqui assim pontos de interesse para então dizer que temos uma estrutura mais bullish. Neste momento, a 1 hora, ela está bullish, sem dúvida. A 1 hora, não podem perder estes mínimos, estão aqui dos 19,28. No entanto, mesmo perdendo aqui, depois a um dia mantém-se a expectativa de fazer um mínimo mais elevado. Portanto, para já, eu diria, atentos a esta. O ponto mais interessante será aqui em cima. Sonai continua bearish, não está muito interessante. Continuamos na fase descendente. Eu creio que amanhã poderá ser um dia interessante para a Bolsa Nacional, porque a subida das restantes praças europeias, quer dizer, o PSI vai ter que acompanhar de certa forma. Portanto, atentos aos setups que simplesmente tenham a ligeireza, não é? Quem é investidor de longo prazo olha para a Sonai e diz Golden Pocket, vou entrar, certo? Golden Pocket desta subida, vou entrar e se vier aqui eu reforço, e se vier aqui eu reforço ainda mais. Quem está numa situação de curto prazo, pelo menos esta vela tem uma coisa de interessante nesta doji, é que a amplitude foi pequenina, portanto, meio por cento, certo? Para pelo menos um 73, parece-me um bom risco-recompensa. No entanto, é só isto. Não tem aqui assim mais nada que nos diga, não, ela vai inverter. Não, pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Ok? Eu vou aumentar um pouco para vocês verem. Pode acontecer exatamente o que aconteceu aqui, em que basicamente abriu, caiu um bocadinho e subiu, até que depois barrou na Moving Average a 50 e começou a cair. Portanto, a zona de liquidez está nos 0,90, não me parece muito interessante neste momento. Quanto à Altri, tínhamos fechado em menos, a expectativa era que caíssemos mais, foi o que ela fez. Estamos entre as moving averages a 50 e a 13, portanto amanhã vamos ver. Amanhã vamos ver se perdemos este mínimo e vamos em direção à moving average a 100, ou se aguentamos esta zona de valor. Notem que este volume vem todo daqui, ok? Desde esta altura. Estamos acima da zona de valor, foi onde fez bounce. Agora só precisa aguentar. Acho que a parte mais importante é esta: aguentar, porque se começar a perder esta zona vai ter aqui suporte, é um facto, mas como eu expliquei, as coisas vão se deteriorando, não é? E pode chegar a um ponto em que ela venha aqui diretamente para baixo para os 5. Por isso cuidado, mas para já eu não diria que está bearish, mas me acontece aqui com a Navigator, com pressão com moving average a 200, já não tocávamos nela desde quando? Já há bastante tempo, desde que a perdemos. Portanto, vamos ver. É uma doji, eu não diria um bearish engulfing, porque ela fechou bastante neutra, mas é uma amplitude maior face ao dia de ontem. Ahm, Vamos ver como é que ela estabiliza. A sequência tem sido subida, mas para já eu diria. Não há assim grandes setups, não é? Há setups a formarem-se, este é um setup a formar-se, mas abaixo desta resistência toda que temos aqui é uma dor de cabeça, não tem grande volume no curto prazo aqui por causa do gap, mas o mais provável é vir aqui e depois logo veremos. O sentido continua a ser de subida. E depois temos a Motengil, que hoje acabou por fazer um martelo, menos mal. Eu digo menos mal porque a Motengil, né, temos aqui uma estrutura de tentativa de inversão, rompeu, veio até à Moving Average, no dia a seguir acabou por subir, aguentou suporte da Moving Average, mas a realidade foi esta: fechámos praticamente em mínimos. Isso dava abertura para quê? Continuação de quedas, novo mínimo. Foi o que ela fez, fechou em martelo, portanto, começando a romper o máximo de hoje, principalmente aqui se esta zona, eu começava a olhar lá para cima, mas sem ter muita expectativa de que vamos romper aqui esta zona da moving average de 200 a 1 hora facilmente. Ou seja, a expectativa é que sai daqui dos 3,67 e vai em direção aos 3,75. E depois logo veremos, né? Moving average simples na visão diária a 20 períodos. Resumindo, o nosso índice não está assim com grandes setups. Vamos ver aqui sim nos Estados Unidos.
Este são o tipo das sacanagens, né? E por isso é que eu creio que eu partilhei aqui no Discord. Foi a Beatriz até disse que a rejeitou. Porque eu disse que a minha neta lenta, que basicamente ela tinha rompido, mas era um gap up, ela estava a subir com força, é um facto, mas já estava overbought na visão uma hora, né? Ahm, e depois eu até escrevi aqui, eu só arriscava no teste da EMA uma hora e ia colocando aos poucos. E notem que a EMA a uma hora está de veras longe, né? Ela está aqui assim baixo. O que é que ela fez? Caiu mais. São sacanagens, era um setup que nós estávamos a acompanhar. A realidade é que ela fez o breakout, mas falhou tremendamente. Não creio que. Nem sequer houve aqui uma notícia de que nós possamos dizer que tenha sido um downgrade, foi um upgrade até, aumentou o price target. Ela vai voltar, é aquilo que eu acredito, mas hoje foi uma daquelas grandes sacanagens, né? São 3 velas de queda, principalmente esta, o aumento volumentável. Vamos ver, para já veio até à zona de liquidez, vamos ver como é que ela resolve. Mas sem dúvida, os breakouts por vezes falham, e por isso é que eu digo ter consciência, né? Daquilo que se pode desenvolver em termos de movimento. Porquê? Porque um breakout nem sempre resulta. E eu sei que, mas e se ela tivesse continuado a subir, o teste da moving average a uma hora não nos ajudaria muito. E eu digo-vos assim, eu concordo plenamente. E por isso é que nós baixamos a time frame. Nós podemos chegar aqui e meter a 15 minutos. E os 15 minutos vocês veem que começou a falhar bem mais cedo. Porquê? Porque basicamente este foi o gap up, martelo invertido, fez um martelo, recuperou, depois a partir daqui tem aqui agora uma ligeira gap, mas a partir daqui, pressão de venda, perdeu este mínimo, é para esquecer, zona de liquidez, perdeu outra vez, e, enfim, desde então, muita pressão de venda, está a ficar oversold a 15 minutos, provavelmente já está a começar a estabilizar aqui a 5 minutos. Vamos ver, agora que isto foi um sell-off, foi sem dúvida, portanto, cautela, não é? Os mercados continuam bullish, mas toda a gente grita que chegamos ao topo. Vamos ver. Esta NTX estava cá em baixo, mantém-se aqui em baixo. A DV também era cá em baixo, também se mantém aqui em baixo, apesar de estar a subir, não é? Ela está a subir e está a cair a 0,82. Porque fez um gap down. Ok. Foi aqui este gap down. Compressão é um setup, podem dizer um head and shoulders, quiserem. Compressão é um setup, mas só entra em cima dos 19,90. Como é óbvio, melhores entradas aqui em baixo. Porquê? Porque imaginem que ela faz uma de nu, né? Que sobe até aqui e depois cai. Mas de resto, para já, eu diria, na boa, não está com não está com pressão de venda. Essa é a parte importante. Quanto à Total, tal qual como todas as petrolíferas, temos aqui também um bom setup. Eu digo todas porque elas estão todas a fazer este movimento. Sundial, ok, está a subir. Eu esqueci, mas esta Sundial, quando diz aqui commodities, milling, não sei o quê, aquilo que eu me recordo é que a Sundial também é de marijuana, né? Tipo como é que chama aquela que eu tenho? A Tilray. Elas são voláteis, por isso muito cuidado com isso. Mas acima dos 1,90 começamos a olhar um bocadinho mais para cima, não é? Acima destes pivôs, começamos a olhar aqui para os 1,97. Mas de resto, muito cuidado com estas. E a Ocugen é Ocugen, não há muito a fazer. Começou com um gap up, mas não há muito a fazer. Estas são as biotecnológicas, é preciso ter cuidado com elas, porque elas quando mexem, elas mexem de uma maneira tremenda. E quanto mais vocês adiam sair, pior. Por isso é que eu não tenho muitas destas sequer na lista. Se nós formos aqui à minha watchlist, opa, vocês veem que eu tenho aqui que é a NVAX, e esta, naquela está, e esta basicamente, né, andou a subir isto tudo e depois veio por aí abaixo. Tem estado a estabilizar, mas eu não arriscava entradas. É muito difícil nós arriscarmos entradas nestas cotadas. Vamos só olhar aqui assim algumas oportunidades que possam estar-se a desenvolver. A AMD num dia em que a Nvidia está a cair forte e feio,
esta está-se a segurar bem, mas não se esqueçam, esta está-se a segurar bem porque ela não subiu quando a Nvidia andava a subir, né? A Nvidia andava a fazer isto, e vejam, a Nvidia vamos dizer, desde o dia 12 de junho até aqui subiu 15%, vocês olham para a AMD, vêm ao 12 de junho e dizem, uau, certo? Portanto, para já pode estar-se aqui a criar aquele é a próxima a subir, mas é muita cautela. Vocês veem a confusão que aqui está, não é? Não há um setup limpinho, limpinho, limpinho. Havia aqui, se rompesse, não rompeu, perdeu por baixo. Ah, e depois andamos aqui a engonhar. O mesmo acontece, creio eu, com a Tesla. Estão a ver aqui a grande doji, né? Eu tenho dito, eu sou bull na Tesla, mas este movimento, eu se estivesse fora da Tesla, eu perdia a entrada. Mesmo que ela viesse agora até aos 200, eu perdia a entrada. Porquê? Porque ela basicamente tem estado aqui literalmente a engonhar. Ela não faz nada. Muita gente no Twitter falava que havia aqui, né? Eu vou fazer assim meio torto, mas um triângulo. E é agora que ela vai fazer movimento. Ela até começou a arrancar, depois nem este máximo rompeu. Veio logo disparar para baixo. Ou seja, houve muita gente que estava a ganhar uma pipa de massa nas options e depois de repente passou a perder. Não tem um setup. A Firm teve um upgrade. Veio diretamente à zona de liquidez. Agora é esperar. Potencialmente fecha aqui esta gap, mas olho para a Sophie. Temos aqui uma paragem. Começamos a ter um setup que poderá tornar-se bullish. O problema é que o ser bullish até aqui são 10%, mas antes disso tem moving average, tem esta zona de liquidez. Estas não estão assim tão interessantes. O mesmo acontece aqui com a Upstart, que depois vai apanhar aqui a zona dos 22,85 e a moving average nos 23, que poderá e deverá, aliás, servir de resistência. A Rivian também está a subir, né? Vocês veem e dizem, caramba, o que é isto? Não é? É um bom risco-recompensa, mas chegou à resistência, era entrar e sair. A Lucy deve estar a fazer praticamente o mesmo. Está pior. Palantir, depois de fortes quedas, está a tentar voltar para cima. Vamos ver, está acima da moving average diária neste momento, mas apenas e somente isso. É um bounce, como eu costumo dizer, nem sequer foi um bounce de oversold, o que não é mau, mas ainda precisamos de ultrapassar esta zona. Portanto, eu diria atentos, mas sem grandes expectativas. O mesmo acontece aqui com a C3AI, o mesmo acontece com, quer dizer, a Riot acabou por cair, a Bitcoin caiu bastante, a Enphase está a estabilizar, mas não tem nenhum setup bullish. Vejam, a abertura arrancou, veio até a moving average e depois, né, zona de liquidez, moving average, 2 mais 2 dá uma forte queda, e foi o que basicamente aconteceu. Palo Alto também começou a arrancar, certo? A tentar fazer o breakout desta zona e foi chutada para baixo. Agora, a parte interessante é, vamos ver o que é que vai fazer a seguir. Porquê? Porque esta foi a vela da abertura, esta foi a hora seguinte que nós queríamos que parasse por ali, para depois então sim dar continuidade à subida, mas fizeram o flash, veio até à moving average e agora está aqui. Temos a vela de pausa, ok? Tirar aqui os desenhos, vocês veem, tem a vela de pausa. Se fechar assim, daqui a 10 minutos podemos ver se isto vai romper para cima para dar continuidade. Ou vai fazer aquilo que também é muito típico, que é faz o cup and handle e engonha mais um bocadinho, que é para o RSI aliviar e depois sobe. É uma há um forte potencial disso acontecer. Xpeng no primário que estava a subir mais do que a NIO, veio até à zona de liquidez, na especial, o mesmo acontece com a NIO, está na resistência. Estou a ver, há muitas cotadas que não têm assim um grande setup. Vocês olham para a NIO, não existe aqui um grande setup. Aquilo que existe neste momento é dizer isto, ok? Está aqui, está a moving average, se começar a romper, target é os 4,77. A Square é praticamente a mesma coisa, tínhamos aqui uma boa lateralização, hoje começou com um gap up, vamos ver se ela fecha por aqui, se fechar, ótimo. Começamos a desenvolver uma estrutura para vir aqui aos 67,30, né? Fazer o tal zigue-zague, em que viemos aqui, aliviamos um bocadinho e depois temos
zonas realmente de resistência para apostar numa subida. Até lá, isto não é nada. Isto foi, ok, tínhamos aqui uma zona de balanço, saiu, mas podemos vir já amanhã aqui à zona de suporte. O mesmo acontece aqui com a Samsara, a CRM, depois de ter feito uma subida, pausa novamente, a 1 hora está a perder a moving average, a 13, que não é muito bom, mas amanhã eu estaria atento aqui à CRM para um potencial breakout e fecho da gap nos próximos dias. Antes disso, vai lidar aqui com os 250, né? Que é uma zona de liquidez. A Coinbase está em queda, vai diretamente à moving average a 100, e isto, eu volto-vos a dizer, são aquelas lotarias, ok? São lotarias, porquê? Porque basicamente nós não temos aqui um setup. Não existe setup nenhum. Aquilo que existe é assim: onde é que está o potencial de bounce? No suporte das moving average. Foi o que aconteceu aqui. Estamos fora da Bollinger Band. Ou seja, ajuda, por um lado, à ideia de que ela está fraca, muita fraqueza, quando se está fora da Bollinger Band está fraca, mas se for para haver um bounce, isto acaba por facilitar. Facilitar em que sentido? É que existe a tendência de pelo menos tentar voltar para dentro da Bollinger Band. Portanto, no curto prazo, potencial vir aos 220, 218, mas é entradas de olhos fechados, ok? A 1 hora já está oversold. A Robinhood está a fazer também quedas, muito provavelmente para vir aqui aos 20, 50. Perdeu o moving average, não há grande dúvida que vamos começar a fazer o retracement. Vamos ver se este retracement é leve ou não, ou se realmente temos aqui um ABC e isto é para começar a cair na gênese, né? A realidade é que esta quase que triplicou de valor. Não quer dizer que tenha terminado por aqui. Eu sou honesto, eu perdi. Eu tive 2 vezes nesta, saí e ela depois subiu, né? Uma foi por aqui assim algures, nem sei se foi aqui ou se foi aqui. A outra foi quando ela andou por aqui, não, creio que foi aqui assim nos 20, que ela depois fez esta queda e eu saí aqui assim algures, sem ganhar muito. Ou foi aqui ou foi aqui. Eu já não me recordo. A parte importante é esta. Agora ela está em modo queda. Não tem um setup bullish, ok? De resto, vamos só olhar aqui para a Super Microcomputer. Pode ser que ela dê uma nova oportunidade, né? E porquê é que eu digo uma nova oportunidade? Porque basicamente ela subiu devido às options, hoje está a cair, cai durante 2 dias para vir aqui para depois fazer pelo menos um bom bounce. A Micron vai apresentar resultados, creio que é amanhã. Vamos ver. Quarta-feira, ela começou com um gap up, tem estado a aguentar-se acima da moving average, ou seja, ela tem estado a tentar manter o setup bullish para a apresentação de resultados, mas de resto não tem muito mais do que isso. Olhando aqui para a Amazon, que também estava num ponto para breakout, gap up foi vendido, estamos sobre a moving average, ela não está bearish, agora o setup é difícil, não é? A Shopify, que tinha feito breakout aqui assim desta zona, com pressão entre as moving averages, tem nada especial. Ela mantém-se bullish, só que tem aqui uma zona de liquidez para resolver. Microsoft, que já tinha feito o breakout, também nada especial. A Apple vai até à moving average. Hoje pode ser só um bounce, ok? Sejam honestos, hoje pode ser só um bounce, mas fez o bounce no sítio certo. Portanto, pode ser que o pullback tenha terminado. Ela sempre fez, no mínimo, um bounce na moving average. Portanto, vamos ver agora. Ok? De resto, Disney continua chatinha, mas também aqui numa lateralização. Netflix tinha feito um breakout aqui assim desta zona, agora parece vir em direção à moving average. São tudo setups que não estão bearish, mas nós não podemos estar a dizer, está extremamente bullish, não é? Agora estamos à procura de estrutura, pelo menos no curto prazo, para entrar nestas que estão a fazer pullbacks. Olhando para a Petrobras, está na zona de liquidez, nada especial. Exxon está um bocadinho melhor, mas chegou também à zona de liquidez. O mesmo acontece aqui com a Oxy, né? Bearish engulfing, hoje faz um gap up e aí vai ela. Portanto, vamos ver, está na resistência
já chegou ao destino. As financeiras, tudo ok. Esta até já tem máximos, né? Deste ano, pelo menos. Tem nada de, eu diria, bearish nesta altura, ok? Não sei porque é que. Tira, não vale a pena. De resto, acho que é isto. O PayPal também tem estado a estabilizar dentro das fintechs, não tem um setup bullish, ok? Não há aqui sim uma indicação. Provavelmente poderá começar a desenvolver-se, visto que estamos acima da Moving Average a 13, mas neste momento, bounce de oversold, vamos ver. Literalmente vamos ver. Chinesas estão a subir ligeiramente, o Hang Seng ficou neutro, a Baba está a subir ligeiramente um pouco mais, T-Rate está a subir, mas nada especial, a Ni está a subir, mas nada quer dizer, acaba por ser especial, não é? Temos aqui o setup para amanhã, potencialmente. Compressão entre as moving averages, eu vou fazer assim. Compressão entre as moving averages é de 50 a 13, portanto, amanhã temos aqui uma boa, em termos de risco-recompensa, né? Temos aqui um bom posicionamento. O stop terá que ser forçosamente aqui assim baixo, dar 3%. O target inicial seria aqui 5%, portanto não é assim um bom risco-recompensa, mas se vier até este máximo já começa a ficar interessante. Portanto, atentos, acho que é um bom setup. São zonas de breakout, sem dúvida, ou seja, pode fazer tal como a Nu fez, né? Que rompeu, depois veio por aí abaixo. Mas para já, eu diria que é que tem o setup mais interessante. Já agora, voltando aqui assim à Nu, só para ver em que ponto é que ela está. Continua muito fraquinha, a batalhar. Basicamente ela está a batalhar. Mas de resto é isto. Gente, vejam, semana passada, ai que desgraça, o que é isto? Hoje está a subir. Tesla, é desta que arranca, é desta que arranca. Estamos já basicamente há uma semana aqui dentro. Palantir, Palantir agora vai até à Lua. Onde é que ela foi? Voltou cá para baixo. Hoje o movimento é bom, mas pode ser um mero bounce. Palo Alto, é desta que ela rompe. O que acontece? Falhou. O que é que faz lembrar? Enphase. Enphase porquê? Porque a Enphase rompeu e depois falhou. Literalmente, rompeu. Tínhamos aqui uma zona para romper. Vejam que fez um novo máximo. Aqui não sei se rompeu. Ou seja, rompeu esta zona. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, ok, vou voltar para baixo. E o voltar para baixo em basicamente uma semana e meia, a cada 20%. Mais coisa, menos coisa. Portanto, não é fácil. Sejam investidores, como eu costumo dizer, ou seja, segurem sacos e invistam no longo prazo ou façam gestão. Neste momento, eu diria, eu favorecia a gestão. E favorecia porquê? Porque basicamente os índices, isto está super esticado. Tem sido uma corrida imensa. Mas pode continuar a subir. Goldman Sachs ou JP Morgan fala em 6.000 até ao final do ano. Mas isto não significa que as nossas cotadas subam. O melhor exemplo é o meu portfólio, que desde o início do ano está negativo para aí 30%, e isto subiu 20. Portanto, e as pessoas podem dizer, mas é um índice. O índice não devia subir tanto, não devia subir mais do que as cotadas, né? No entanto, subiu. O meu portfólio não é assim muito decente, por assim dizer. No entanto, é importante olhar porque os pullbacks são possíveis. A Nvidia está a fazer um pullback. A última vez que ela fez um pullback, ela foi mais simpática, veio até a Moving Average, fez o máximo, certo? Mais baixo que o anterior, fez um mínimo mais elevado, ainda subiu um bocadinho, fez aqui um double top e depois caiu. Ou seja, tudo isto demorou mais tempo. Agora estamos com, desde o máximo até ao mínimo 2, estamos com 15% em 3 dias. Não é brincadeira numa cotada destas. A última vez que isto aconteceu, volto a chamar a atenção para a Tesla. E porquê que eu volto a chamar a atenção para a Tesla, ou eu quero chamar a atenção para a Tesla? Porque a Tesla, quando chegou a este nível aqui, ela estava entre as empresas mais valiosas do mundo. Estava acima do
trilhão de dólares. E o que aconteceu desde então? Crentes, né? E eu fui um deles, porque fui investindo, 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 ahm, até que hoje, digamos que o meu preço médio está, sei lá, nos 270, ou lá o que é, e ela nem sequer está perto, ok? Nem sequer próxima está. Portanto, cuidado com isso. ahm, de resto, bons negócios a todos e até amanhã.